Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico e começando dessa vez mais um novo mês, o nosso mês de agosto. Muito obrigado pela sua presença, que seja um mês incrível e melhor do que o anterior para você e que nós venhamos trilhar cada vez mais esse caminho da evolução rumo a uma maior sabedoria e uma menor ignorância. E estamos aqui com o tema de hoje, 1º de agosto, não espere perfeição. O pepino está amargo, então joga-o fora. Há espinhos no caminho, então mantém-te afastado. Não é preciso dizer mais. Por que pensar sobre a existência de aborrecimentos? Esse pensamento faria de ti um objeto de riso para o verdadeiro estudioso da natureza. Assim como um carpinteiro ou sapateiro riria se tu chamasses a atenção para a serragem e as lascas de madeira no chão das respectivas oficinas. Contudo, eles dispõem de um lugar para descartar esses resíduos. Já a natureza não tem nenhuma necessidade disso. Marco Aurélio, em suas Meditações. Queremos que tudo corra perfeitamente. Por isso dizemos a nós mesmos que vamos começar assim que as condições forem as adequadas, ou uma vez que estejamos orientados, quando realmente seria melhor nos concentrarmos em nos contentarmos com o modo como as coisas realmente são. Marco Aurélio lembrou a si mesmo: não espera a perfeição da República de Platão. Ele não esperava que o mundo fosse da maneira exata como desejava, mas sabia instintivamente, como o filósofo católico Joseph Pieper escreveria mais tarde, que só pode fazer bem aquele que sabe como são as coisas e qual é a situação delas. Hoje, não deixaremos que nossa compreensão honesta do mundo nos impeça de tentar tirar o melhor partido dele. Nem deixaremos que pequenos aborrecimentos e obstáculos menores atrapalhem o importante trabalho que temos de fazer. Eu tenho certeza que você já ouviu uma pessoa falando que ela possui um perfeccionismo, como se isso fosse uma virtude, como se fosse uma característica muito boa, e em muitos casos realmente é. A pessoa coloca o seu melhor, a pessoa faz o máximo que consegue, ela ajusta todos os detalhes para se tornar cada vez mais efetiva e mais excelente naquilo que ela está se propondo a realizar, e isso não é o perfeccionismo, isso nada mais é do que a prática da excelência. O perfeccionismo significa que você quer as coisas ausente de erros, as coisas com a ausência de pecados, com a ausência de falhas, com a ausência de processos, pois a perfeição, por natureza, significa aquilo que já está realizado, aquilo que já está pronto, aquilo que é e não aquilo que está sendo construído. E é daí que entra a grande diferença para o ser humano entre a perfeição e a excelência. Eu prefiro muito mais ser uma pessoa excelente, uma pessoa que pratica o arete, como os gregos chamavam, do que uma pessoa que busca a perfeição. Pois a perfeição é inalcançável para mim. Quantas vezes eu já não falei aqui para vocês que não existe um sábio de fato no mundo? Nunca vai haver um homem que sabe sobre tudo que ele pode ser considerado um sábio. Esses homens que nós chamamos de sábios, como Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, Sócrates, os grandes filósofos e pensadores, eles são homens que trilharam um processo como se fosse um aluguel a ser pago, mas não uma compra a ser feita. Eles não eram sábios, eles estavam se tornando sábios. E esse processo é como uma chama se manter acesa. Como eu falei, o aluguel a ser pago, algo recorrente e contínuo, no qual você nunca alcança. Por isso que a perfeição é ilusória, porque quando você espera pelas situações ideais e as condições perfeitas para você começar, sempre vai ter uma condição mais perfeita ainda. Sempre vai ter uma coisa melhor para você esperar. Sempre vai ter uma nova segunda-feira para você iniciar. Por isso que o perfeccionismo acaba sendo o aliado da procrastinação, porque nós falamos: quando isso estiver assim, eu começo. Quando isso estiver assado, eu inicio. Quando isso acontecer, eu vou lá e executo. Sendo que, na realidade, as condições não estão no nosso controle. É isso que o estoicismo vem para pregar, que a perfeição é algo inalcançável por natureza. Eu e você somos imperfeitos. O fato de você morrer, o fato de você envelhecer, o fato de você adoecer, o fato de você ser um ser humano já é algo que te coloca em afastamento com a perfeição. Se eu e você fôssemos eternos, bons por natureza, no quesito de não conseguirmos praticar a maldade, se fôssemos sábios a ponto de sabermos de tudo, se não houvesse 1% de ignorância em nós, aí sim seríamos perfeitos. Aí sim você poderia esperar pelas condições ideais. Mas você não é. O feito é melhor do que o perfeito, porque o perfeito nunca é feito. E isso aqui é uma frase que você deve guardar para a vida.
que toda vez que você for fazer qualquer coisa, não olhe para o lado de fora, como o mundo está. Olhe para o lado de dentro, nas condições que você tem. Isso significa nada mais, nada menos do que a excelência. Quando você pratica a excelência, você coloca o seu melhor nas condições que você pode e não nas condições que você espera, pois senão você só vai procrastinar e principalmente se frustrar, pois o mundo nunca vai te dar as condições ideais. Você sempre vai ter uma oportunidade para esperar ter mais dinheiro para começar, ter mais estudo, ter mais preparo, ter mais condições. Isso não significa que você não deve se qualificar, que você não tem algumas janelas de oportunidades na vida, mas significa que se você espera demais pelo que o mundo te proporciona, você nunca age, pois o mundo não tem a obrigação nenhuma de te dar aquilo que você quer. Por isso, aqui fica essa frase para encerrar o nosso vídeo de hoje. O feito é melhor do que o perfeito, porque o perfeito nunca é feito. Guarde isso com você e busque a excelência. Não queira tudo com uma ausência de pecados, com uma ausência de erros e da maneira como você espera, mas queira as coisas como são e você age a partir delas, com as condições que você tem, praticando não a perfeição, pois é inalcançável, mas a excelência, que é dar o seu melhor da maneira como você pode, com as condições que você tem. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Comente aqui o que você interpretou e até amanhã.